Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um CBF Cast. Hoje temos o prazer de receber aqui o pastor Daniel Cunta, nosso coordenador de missões estaduais da Convenção Batista Fluminense. Queria começar já pedindo para o pastor Daniel para ele estar se apresentando para a gente. Tá ok, pastor. É um privilégio poder estar aqui participando de mais um CBF Cast. Vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Que seja um tempo aqui realmente muito proveitoso de informação, mas também de reflexão da nossa missão enquanto igreja no estado do Rio de Janeiro. Bom, meu nome é Daniel Cunta, como você já disse, Daniel Martins Cunta, né? Mas eu sou casado com a irmã Cristiane e tenho duas filhas, a Débora e a Laura, e exerço aqui a função de coordenador há 6 anos na convenção, mas tenho 18 anos de ministério pastoral. Sim, e hoje o pastor Daniel está aqui porque é um CBF Cast comemorativo de missões estaduais, de nova campanha. Então eu gostaria que começasse falando sobre o tema da campanha, pastor Daniel, como surgiu, o porquê desse tema, okay. E qual o tema também, né? Sim. Nós estamos saindo da campanha do ano passado, né? É tempo de reconstruir, que era aquele tempo de pandemia. Em maio do ano passado, Deus começa a nos direcionar para o tema deste ano, que é Paz nas Cidades. É claro que nós não tínhamos ideia do que seria o ano de 2022, né? A questão da guerra, os problemas que surgiriam, a violência está crescente também. Mas Deus já sabia, claro, na sua presciência, Ele já nos direcionou para o tema, e o tema então ficou como Paz nas Cidades. A proposta está baseada no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 9, quando o Senhor Jesus ele fala para os seus discípulos: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, essa é a ideia da campanha. O tema surge nessa perspectiva de que o pós-pandemia, né, que alguns ainda estão chamando de pandemia, mas que esse tempo, no ano de 2022, seria um ano que nós teríamos muitas guerras internas, né? Guerras familiares, guerras sociais, relacionais, um ano também de conflitos de entendimento político também. Então, Deus nos chama para sermos pacificadores nesse ano. Então, o tema surgiu assim, entendendo que depois da reconstrução precisa haver paz nas cidades reconstruídas para que possamos prosseguir nos planos de Deus. Como é que foi realizar uma campanha durante a pandemia? Então, Deus nos surpreende, né? Eu costumo dizer que nós nos surpreendemos porque nós somos limitados, né? Porque Ele é o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, de todos os recursos, Ele é o Senhor das igrejas. Por que eu estou dizendo isso, né? Frisando isso, que é sabido de todos nós que cremos no Senhor. No tempo de pandemia, no primeiro ano de 2020, nós aprendemos fazendo, em que tivemos que entender o tempo e como entrar nas igrejas, a questão das transmissões, dos cultos online, tudo isso foi um tempo que a gente teve de aprendizado, porque os nossos missionários, por exemplo, eles não podiam ir às igrejas fazer promoção, né? As igrejas não estavam abertas para receber, mas fizemos muitas promoções online. Eu tive experiências de participar de 3 cultos num domingo à noite, por exemplo, em que você ia interagindo ali, entrava no culto, levava a mensagem, depois você saía, entrava no outro. Então, 2020 foi assim. 2021, nós tivemos algumas igrejas se abrindo. Talvez não com a totalidade dos membros, mas algumas portas já estavam abertas para que nós pudéssemos ir. O missionário já pôde estar na igreja, pôde trabalhar junto à igreja, mesmo que estivesse com uma equipe somente trabalhando ali na equipe de culto, mas o missionário já estava na igreja. Nós tivemos uma participação muito maior das igrejas nesse tempo. Então, nós aprendemos em 2020 e 2021, como fruto dessa ação pandêmica, né, nós vimos os nossos missionários chegarem em igrejas que nós não tínhamos acesso. E nós fomos entrando em igrejas que às vezes não faziam a campanha e que hoje já se despertaram para a importância de contribuir com missões estaduais. Então foi desafiador no momento em que a gente tinha as igrejas fechadas, mas também foi uma oportunidade de nós entrarmos em algumas igrejas e casas até de pessoas que nós não tínhamos o vínculo, né? Não tínhamos o contato ainda. Então hoje a gente está colhendo o fruto disso. Em 2021 foi o melhor ano de campanha dos últimos 6 anos, em todos os sentidos, não só financeiramente,
mas também de participação das igrejas e de visibilidade dos nossos missionários e projetos missionários. Eu creio que, mesmo na pandemia, nós expandimos, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, a gente conseguiu expandir algumas ações missionárias e eu tenho certeza que daqui para frente a expansão do reino, né, vai continuar e muito através dos nossos missionários, através da contribuição das igrejas, da participação, porque se no ano de pandemia foi bom, nós podemos agora fazer muito mais. Com certeza. E quais são as expectativas para essa campanha pós-pandemia? São excelentes. Deus nos deu uma estratégia esse ano, que foram os cafés com missões. O Café com Missões ele surgiu com a ideia de nós convidarmos pastores e promotores de missões e os membros da igreja que amam missões, né, para que estivessem juntos no mesmo dia, e ali nós apresentamos a campanha. Mostramos que uma campanha de missões, e a campanha de missões estaduais, ela é feita não só com a ideia de um tema, mas ela tem toda uma base teológica, ela tem todo um entendimento bíblico que respalda as áreas que ela vai atuar. Então, como nós trabalhamos muito bem essa questão no ano de 2021, nós cremos que agora as igrejas que não nos recebiam antes da pandemia e passaram a nos receber, elas vão continuar recebendo, fazendo a campanha de missões estaduais, e outras igrejas vão se achegar até esse movimento também. O café fez com que nós estivéssemos em algumas associações onde nós não tínhamos assim, muitas igrejas participando. E das 41 associações, 36 associações marcaram e algumas já realizaram seus cafés, às vezes não com a totalidade das igrejas, né? Não muitas igrejas, mas com igrejas presentes. E isso já nos faz pensar que o lançamento da campanha, o envolvimento das igrejas com a campanha vai ser muito grande esse ano. Nós cremos que nós vamos alcançar o alvo, vamos ultrapassá-lo até e vamos trabalhar muito para isso. Nós estamos com uma expectativa muito boa. Os missionários estão assim vibrando com essa ideia, os mobilizadores estão envolvidos. Eu acho que teremos uma grande campanha para a glória de Deus. Sim, com certeza. E quais são hoje os desafios de missões estaduais? Eu creio que hoje é manter os projetos que nós temos, mas expandir com parceria. O que acontece muitas vezes, para você ter uma ideia, nós, em 2016, quando eu comecei a trabalhar em missões, nós tínhamos mais ou menos 14% de igrejas que faziam a campanha de missões estaduais, se envolviam com os projetos de missões estaduais. Isso quer dizer que, às vezes, uma igreja enviou durante um ano R$100, por exemplo, mas ela entrava lá na estatística como igreja cooperante naquele ano. Com a campanha do ano passado, nós passamos um pouco de 34%. Então, a gente está chegando aí num número maior de igrejas participando. Então, a expectativa vem de que nós consigamos, esse ano, fidelizar a parceria de algumas igrejas em projetos específicos de missões estaduais. Nós temos algumas igrejas que contribuem, às vezes, integralmente com todo o sustento do missionário. Temos igrejas que contribuem com o sustento direto do missionário ou, às vezes, ajudam numa despesa que o missionário tem naquele projeto. Mas nós precisamos de mais parceria. Você tem uma ideia, pastor? R$416 mil era mais ou menos o valor que nós precisávamos ter em um ano para o sustento direto do missionário. Eu não estou falando do INSS que a convenção paga, dos recursos que chegam até o projeto missionário, não estou falando dos projetos que tem uma igreja que contribui diretamente. Então nós temos R$416 mil. Destes nós arrecadamos R$63 mil de plano de adoção. Então isso nos faz pensar que esse ano nós precisamos trabalhar nisso, para que as igrejas estejam envolvidas no sustento mensal do missionário no campo, que haja um envolvimento. Então, acho que o grande desafio hoje é consolidarmos essas parcerias para que elas possam manter os nossos projetos pelo menos durante um ano, em que nós possamos ter o missionário ali seguro de que o recurso vai chegar e de que ele vai ter o sustento e até mesmo ir além, né? Ter um recurso a mais para desempenhar o seu projeto. Eu poderia dizer, por exemplo, que o desafio seria envolver mais igrejas com a campanha. Mas eu creio que esse crescente já está acontecendo. Então, agora o desafio é fazer com que essas igrejas realmente sejam parceiras, assumam mensalmente um projeto de missões estaduais para nos ajudar a manter
essas propostas missionárias para o nosso estado. Então, se alguém, uma igreja, quiser ser uma igreja parceira, o que ela pode fazer? Como é que ela pode fazer isso? Então, a campanha já vem com essa proposta, mas nós temos o nosso site, missõesestaduais.com.br. Lá você já tem a proposta para adote um projeto. É o nosso o programa que a gente chama de Por um Ideal. Ali você vai escolher um projeto e você pode adotar esse projeto lá direto no site de Missões Estaduais. Agora, se a igreja quer investir mais, ela quer ser uma parceira com um valor maior, ela quer contribuir com um projeto específico, ela também pode entrar em contato conosco. No site mesmo, ela pode mandar uma mensagem dizendo que quer conversar sobre isso, né, enviando um e-mail, uma mensagem no site, mas também pode entrar em contato com a convenção e através dos telefones de Missões Estaduais. Eu dou os telefones aqui. Pode dar. Então, 21, né? 99 600 6109 ou 99 600 6130. São os dois telefones que atendem Missões Estaduais e você vai estar falando comigo ou com a Sulamita e ali nós vamos começar essa conversa para ver de que maneira você pode contribuir. Mas pensa nisso, se a igreja quer cooperar, ela pode já adotar um missionário. Nós temos o nosso material da campanha, que vamos falar dele já, que você pode entrar ali também no QR Code, você vai ter acesso, né, a toda a informação sobre como adotar um projeto missionário. E no site é interessante que você tem lá todos os projetos. Então, você pode conhecer um pouquinho da história, pode ver o que está acontecendo e assim Deus direcionar o seu coração, o coração daquele que quiser contribuir, para que ele possa ser um adotante. Sim. Então, aproveitando o gancho, pode apresentar para a gente, falar um pouquinho do material da campanha? Ok. Esse é um outro diferencial, né? Essa é uma campanha que está sendo diferente em alguns aspectos, né? A estratégia dos cafés já foi um diferencial. E esse ano também eu tenho perguntado, né? E foi engraçado porque, assim, às vezes chega numa associação, você pergunta aqui, quem coleciona envelopes de material de campanha? Quem coleciona? E aí eu encontrei em duas associações, uma irmã, eu tenho 15 envelopes lá em casa, a outra tem 8 envelopes lá em casa, né? Então, mas não é uma prática comum. Na verdade, você recebe o material, você descarta, né? E esse ano uma ideia que nós tivemos foi, vou colocar ele aqui assim, ó, foi de enviar o nosso material, o cartaz oficial e o cartaz infantil, enviar nesses tubetes, que alguns estão chamando de cofre missionário, né? Por quê? Você abre aqui, posso virar aqui e olhar o povo ali, né? É isso aí, ó. Você, quando você abre o seu material, você vai receber aqui, você vai ter no seu material o cartaz oficial, e você vai ter também o cartaz infantil. O cartaz infantil, a galera da paz, né? O que acontece é que os dois tratam o mesmo tema, mas a proposta é que nós venhamos a cooperar de alguma forma com essa igreja para que ela possa arrecadar. Obrigado. Aqui, ó. Depois que você tirou o seu cartaz, colocou lá na sua igreja, foi lá no QR Code, né? Acessou, entrou no site, material da campanha está todo lá. As pastorais, os podcasts, 30 dias de oração, os estudos bíblicos, os roteiros para pequenos grupos, tudo isso vai estar lá e você vai poder acessar também as histórias infantis, o teatro que foi feito para as crianças. Então, todo o material está lá no QR Code que você vê no cartaz. Mas também tem aqui no próprio cofre, porque depois você bota a tampa, ó. A ideia é essa, já mostrou a tampinha, né? Sim. É que esse material que antes era descartável, que eram os envelopes, agora ele virou esse tubete, alguns chamam de tubolata, a gente está chamando de cofre missionário. E aí você colocou a tampa, você pode participar. Sabe por quê, pastor? Dentro das propostas da campanha, nós temos o alvo de 1 milhão. Esse 1 milhão a gente pretende arrecadar com o dia especial, em que as igrejas vão se envolver. Nós somos quase 1.700 igrejas. Se houver um esforço de R$1.000 por igreja, né, nós conseguiremos 1.700.000. Então, podemos chegar a 1 milhão. E a ideia é que os cofres ajudem as igrejas a serem também parceiras de missões estaduais. Então, além do dia especial, a proposta da campanha vem com que igrejas adotem projetos missionários com R$100 por mês, pelo menos. Então, o cofre ele vai ajudar. Ele coloca lá do lado do gasofilácio, vai colocar na sala das crianças, da MCM, na entrada do templo, eu não sei.
Cada igreja vai ter o seu melhor lugar, ela conhece o melhor lugar. E as pessoas vão poder contribuir e a igreja no final do mês ela abre, tira as moedas e faz a contribuição. Depois começa a encher de novo, ela vai poder fazer ofertas de missões estaduais o ano inteiro, né? E assim é uma forma que a gente encontrou também, pastor, porque a gente chega às vezes numa igreja com pessoas muito, muito simples, às vezes idosos, que dizem assim, eu não tenho 10 reais para dar para a campanha, eu queria participar da campanha. Coloque aqui a sua moeda, participa da campanha, sinta-se participante, né? E também as crianças, né? Criança ama um cofre. Então nós vamos estar deixando as crianças participarem da campanha também com esse cofre missionário. Quais são hoje as áreas de atuação de missões estaduais? Ok. A gente sempre diz isso, né? Missões estaduais, a gente dividiu as ações de missões estaduais em 3 pilares, porque a gente entendeu que é uma forma mais fácil de dividir os trabalhos, mas também de compreender, né, a ação, a missão de cada missionário. E quem acompanha missões estaduais já me ouviu falar isso várias vezes, né? Que missões estaduais se dividem em 3 pilares, que são as capelanias, os projetos especiais e plantação e fortalecimento de igreja. A plantação e fortalecimento de igreja, a ideia de fortalecimento é o que nós chamamos de revitalização, que nós entendemos que a gente pode cooperar com uma igreja que precise de um obreiro. Às vezes a gente tem um obreiro, tem uma igreja participante, então a gente contribui ali para o crescimento, a volta do crescimento daquela igreja. Aliás, pastor, deixa eu só botar um parênteses aqui. Não é um estudo ainda validado, vamos dizer assim, mas é um estudo que nós já temos visto no campo. Rondando o estado, conversando com as associações, nós já estamos chegando ao entendimento de que a maioria das nossas igrejas não tem 50 membros. E é uma realidade que a gente encontra não só na serra, no interior. Não, é uma realidade que a gente encontra, às vezes, nas grandes cidades. Um exemplo muito próximo que nós temos é a Igreja Batista Renascer, na cidade de Queimados. Em 2019, ela tinha 2 membros. Então, hoje o nosso missionário está lá, pastor Renato Oliveira, ele faz o trabalho ali, a igreja já tem a sua diretoria, a igreja já tem cerca de 20 membros, e tem um trabalho que está parado, está para voltar agora, um trabalho com crianças. São 30 meninos jogando futebol no campo, que a gente chama, até por sugestão da missionária Joana Rafael, de Renascer Futebol Clube. Então, ali tem aquelas crianças e adolescentes que estão jogando futebol e estão sendo discipulados também. Então, veja, numa cidade como Queimados, uma igreja com 2 membros. E a gente encontra muitas igrejas aí. Então, a ideia de fortalecer igrejas é nós estarmos voltando àquela dinâmica de cooperação dos batistas, é a marca nossa. Que nós possamos ver a integração entre as igrejas com mais recursos, com essas igrejas menores, quem sabe possamos ser a ponte para que essas igrejas voltem a crescer. Então, Missões Estaduais atua no fortalecimento de igrejas, também na plantação de igrejas. Os projetos especiais, eles são os projetos como, por exemplo, dependentes químicos, como nós temos hoje em Monerá e também lá em Italcara, auxiliando ali o projeto da ACD, tendo já os missionários atuando ali, né? O missionário Joésia, e lá em Italcara, o missionário Reni e o Felipe. E ajudamos também o projeto Jesus Transforma lá em Capivari, Norte Caxiense, né? O pastor André Romualdo está lá. Então, dependentes químicos é uma área que a convenção, inclusive o pastor Hamilton Vargas, que é o nosso executivo, tem desejado muito investir nisso. O pastor Jader Teruel, que é agora o gestor da Junedas também, ele tem pensado em investir nisso. Então, num tempo muito próximo, já estamos fazendo isso. As igrejas da convenção verão trabalhos fortes com dependentes químicos, como já temos tido resultados de algumas ações nesses locais onde eu já compartilhei. E também o trabalho com vulnerabilidade de crianças e vulnerabilidade social. Fizemos uma parceria com o PEV, que há 5 anos atrás tinha 4 programas. O PEV é o Programa de Educação para a Vida, né? Então, ele trabalha com reforço escolar, com princípios bíblicos, ele trabalha com musicalização infantil, ele trabalha com o esporte. Então, ele vê qual é a necessidade do local, vê qual é a vocação daquela região e ele trabalha. Então, há 5 anos nós encontramos esse projeto, eram 4 projetos no Rio de Janeiro. Hoje já são 21. Chegaram a 23 projetos. Com a pandemia, 2 deixaram de cumprir, né, de estar fazendo, vão voltar,
Deus assim permitir, mas temos 21 projetos. Então já são mais de 1.000 crianças cadastradas nesses projetos, que recebem ali a evangelização direta e o auxílio do missionário. E Missões Estaduais também atua nas capelanias. Gosto muito de lembrar que pandemia não é o parâmetro, né? 2019 ainda é o nosso parâmetro real, de que em 2019, só na capelania hospitalar, cerca de 140 mil pessoas foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. E se somarmos todas as capelanias, que hoje são 7, nós chegamos a 200 mil pessoas alcançadas, seja no presídio, nos quartéis, nas escolas, nas universidades, nas quadras, que tem a capelania esportiva, e também na maternidade e no hospital. Então Deus tem feito isso. Então, Missões Estaduais, só fechando aqui, são as capelanias, pilar 1, são os projetos especiais, pilar 2, pilar 3, plantação e fortalecimento de igrejas. E a gente já está partindo para o final, pastor. Quem estiver assistindo a gente antes do dia 6 agora de junho, né, nós vamos ter o lançamento da campanha de missões estaduais. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre o lançamento, como é que vai ser e fizesse convite também. Com certeza. Dia 6 de junho, às 19 horas, na Segunda Igreja Batista em Rio Bonito, também pelo YouTube, o canal YouTube de Missões Estaduais, nós vamos estar ali lançando a campanha 2022, Paz nas Cidades. Escolhemos a Segunda Igreja porque os autores da música são membros lá, então a gente vai estar fazendo ali, a igreja tem a estrutura para que possa receber. Já estou sabendo de algumas caravanas que estão se organizando para ir para lá, então se você está pensando em ir, se organiza para ir, 19 horas, na cidade de Rio Bonito, na Segunda Igreja. Fique atento às nossas redes sociais, porque lá a gente tem o endereço, tudo direitinho, e você vai poder participar do lançamento da campanha conosco ali ou acessando no canal YouTube. Então, que você possa estar interagindo. Eu quero também, pastor, aproveitar e dizer que no dia 7, no dia seguinte, dia 6, estaremos ali lançando a campanha. No dia 7, nós vamos fazer um encontro online de promotores. Vamos estar reunindo promotores ali, contacta já o mobilizador da sua região, fica atento aí, porque já estão sendo distribuídos aí o Google Forms para sua inscrição, você fazer a sua inscrição. Então, algumas pessoas vão poder participar. Nesse dia, nós vamos falar sobre estratégias de campanha, vamos ouvir palavras. O pastor João Marcos, de Missões Mundiais, estará conosco. Também o pastor Ramon Pinto, que é coordenador de missões do Rio Grande do Norte, estará conosco também. Então, serão palavras de direcionamento, de encorajamento, palavras de estratégia para que possamos, então, avançar nessa campanha e possamos ter um resultado excelente para a glória de Deus e para a alegria nossa, né? Que temos trabalhado crendo na evangelização do Rio de Janeiro. Antes de passar para as considerações finais, já agradecendo o pastor Daniel pela presença, pela disponibilidade e apoio de sempre. Convidar também você, no dia 16 de junho, no nosso Lar Batista, a nossa festa do amor esse ano vai ser no dia 16 de junho, no feriado. Nós contamos com sua presença também, tá, pastor? Não sei se você quer falar mais algo no final, tem alguma consideração final para fazer? Sim, quero só deixar uma reflexão rápida para o povo aqui. Eu vou olhar para eles aqui, né? Gente, presta atenção. O Rio de Janeiro, segundo o IBGE, ele tem cerca de 13 milhões de pessoas que não estão nos bancos das nossas igrejas. Nós temos 17,6 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, 4,6 milhões de evangélicos, cristãos de várias denominações. Nós temos 567 mil batistas, mas nós temos esse universo de 13 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos nos unir na evangelização do nosso estado. O Rio de Janeiro tem muita igreja, pastor, é verdade, a nossa convenção em número de igrejas é a maior da América Latina. Mas nós sabemos que nós não estamos alcançando todos os lugares que precisam ouvir da palavra de Deus. Então, a minha palavra a você é que você se una a nós, que possamos nos unir com propósito de cooperação para que haja uma real expansão do reino, para que esses milhões de pessoas ouçam falar de Jesus, estando ele no hospital, na universidade, no presídio, estando ele dentro de um quartel, estando ele numa comunidade ou num prédio de luxo, seja onde ele estiver, que a palavra de Deus chegue até eles e que o Espírito de Deus os convença do seu pecado, para que haja arrependimento e confissão.
Nós não podemos nos calar diante da violência que está escalando, crescendo assustadoramente no nosso estado. Todos os dias notícias terríveis. Todas as vezes que vamos numa igreja, nós temos notícias tristes. E nós somos a igreja do Senhor, que nesse ano em que nós vimos, por exemplo, uma declaração de fé, de entrega das chaves de uma cidade ou de um estado a entidades diferentes daquela que cremos como sendo o único Deus, nós precisamos nos unir para anunciar Jesus como o príncipe da paz. As pessoas estão com aflições no lar, nos relacionamentos, nas suas emoções, na questão espiritual e na sociedade. Então, por isso que nesse ano nós estamos com a campanha Paz nas Cidades, levando paz emocional, paz espiritual, paz fraternal, paz familiar e paz social. Que Deus abençoe a sua vida e que você venha somar com a gente. Vamos ser um grande exército. Se somos hoje 500 mil, por que não podemos ser 1 milhão de batistas? Por que não 2 milhões de batistas? Mas, na verdade, o que nós queremos é ter esses 13 milhões de salvos no nosso estado, para que o Senhor seja engrandecido, para que possamos cooperar com a transformação de mente e coração, que sejamos todos promotores da paz. Então eu termino dizendo, eu sou um promotor da paz. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora também, tanto na TV Batista, na nossa Rádio Batista, no Spotify, no Facebook e Instagram. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa também fazer parte de missões estaduais sendo um parceiro. Deus abençoe, pastor Daniel. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe.